Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim comentar sobre um assunto que aconteceu que me deixou bem chateada, para ser sincera, mexeu com toda a minha cabeça, minha estrutura, enfim. Não vou ficar enrolando para poder falar o que aconteceu, mas no dia 27 de fevereiro, minha patroa pediu uma reunião comigo. Acontece que ela precisou me dispensar da agência que eu trabalhava. A culpa não foi minha em si, não foi por questões de trabalho, foi por outras questões internas da agência. Ela até me explicou o motivo, enfim, o porquê que precisou tomar essa decisão e o porquê precisou fazer isso. Isso mexeu muito comigo, eu acabei ficando muito mal. A terça-feira foi um dia muito difícil para mim, eu entrei em desespero, praticamente, porque eu perdi a minha fonte fixa de renda, e isso me deixou muito preocupada. Eu sou um ser humano como qualquer outro, então eu fiquei desesperada, eu fiquei ansiosa, fiquei preocupada, fiquei pensando o que eu poderia fazer, o porquê que tinha acontecido aquilo. Já tentei justificar 5.000 motivos na minha cabeça. Acaba que, como eu já falei aqui com vocês, tem coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. E essa foi uma dessas coisas. Aconteceu a demissão, isso estava fora do meu controle, não era algo que eu poderia fazer alguma coisa para poder mudar, porque a decisão não partiu de mim, a decisão partiu de uma terceira pessoa, então eu não tenho controle sobre essa terceira pessoa. E a única coisa que eu controlo, os meus sentimentos e como eu vou reagir a essa decisão. A primeiro momento, como eu falei, fiquei muito desesperada, fiquei muito preocupada, fiquei pensando o que eu poderia fazer, o que eu iria fazer dali em diante. O mês de janeiro já foi um mês difícil para mim. No começo do mês eu tive uma baixa de humor que atrapalhou muito o meu desafio. E no final do mês eu tive essa notícia que mudou completamente o meu desafio e como que eu vou seguir agora adiante, né? Então eu trouxe essa notícia para vocês porque isso impacta muito a minha vida e a minha rotina a partir de agora. E eu gostaria de falar com vocês, explicar, né, como que vai funcionar o meu desafio agora, como que eu vou seguir com as coisas e como um dos meus objetivos é começar a trabalhar com a internet. Eu já tinha alguns outros planos que eu gostaria de colocar em prática, mas como eu tinha um trabalho, eu ia fazer um trabalho fixo, eu ia fazer aos poucos, porque acaba que a gente não tem tempo suficiente para poder fazer tudo de uma vez só. Porém, como agora eu estou com bastante tempo livre, né, olhando pelo lado positivo, vou conseguir colocar os outros planos que eu tinha em mente em prática também. Anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Como eu já falei, né, no dia 27, que foi o dia que aconteceu, a notícia mexeu muito comigo, eu fiquei muito mal mesmo, já entrei em desespero, conversei com a minha mãe, conversei com o meu namorado, para tentar ficar mais calma, ficar mais tranquila, conversei com uma amiga minha também. Só que conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo que, como esse tipo de coisa não está no nosso controle, não adianta a gente ficar desesperado, não adianta ficar preocupado e querer arrancar cabelo, porque isso não vai resolver a sua situação atual. O que cabe a você a fazer naquele momento? No dia 27 mesmo, mais pro finalzinho da noite, minha cabeça estava um pouco melhor. Eu chorei, coloquei tudo para fora que eu estava sentindo, porque eu também não gosto de ficar reprimindo as coisas, porque depois, quando vem à tona, é muito pior do que quando você coloca para fora assim que acontece a situação. Aí eu já comecei a anotar, fiz várias anotações, alguns planos que eu gostaria de colocar em prática, alguns projetos que eu poderia colocar em prática, que daria para eu me manter da forma que eu quero viver agora. Já tem um tempo que eu tomei uma decisão de que eu não quero mais trabalhar para ninguém, porque eu cheguei à conclusão que trabalhando para outras pessoas eu não vou conseguir ter a vida que eu quero. E eu não falo só questão de dinheiro, só questão financeira. Eu digo de questão de tempo mesmo, questão de liberdade. E quando a gente trabalha para outra pessoa, a gente vende o nosso tempo para outra pessoa e as nossas habilidades. Então, mesmo que você trabalhe num lugar que seja super tranquilo, que você tenha um pouco de liberdade ou um pouco de tempo, você ganhe bem, você nunca vai ter os três no seu máximo. Hoje, o meu objetivo de vida é ter tempo e ter liberdade para poder aproveitar a minha família e poder aproveitar as minhas coisas. Eu tenho um filho de 2 anos, desde que ele nasceu. O único trabalho presencial que eu tive foi o estágio, que eu trabalhei uns 2 meses. Eu fiz 2 estágios, na verdade. Quando ele nasceu, eu estava na faculdade ainda. Eu fiz 2 estágios. Um estágio durou
4 meses e o outro foi quase 2 meses. De resto, eu sempre me virei para poder trabalhar em casa, porque uma prioridade muito grande para mim era estar perto do meu filho, principalmente nessa fase dele pequeno. Eu não queria deixar ele com outras pessoas para poder trabalhar e eu não queria deixar ele na creche. Desde que eu descobri que estava grávida, eu já tinha colocado esse desejo no meu coração de que eu queria trabalhar em casa, e esse último trabalho agora que eu tive foi o trabalho home office, foi o primeiro home office oficial que eu tive. Nele eu tive certeza que é isso que eu quero fazer, de realmente trabalhar de casa, por mais que seja bem difícil, principalmente quando tem filho pequeno. Não é fácil trabalhar de casa. Você precisa realmente sentar, focar. Para mim, é mais fácil trabalhar em casa do que se eu tiver que trabalhar fora. Para mim, o desgaste físico de trabalhar fora de casa é muito grande. E para mim, Melanie, não vale a pena. Para mim, não compensa. Eu já venho pensando sobre isso há um tempo, de fazer algo para mim, mesmo que quando você empreende, o que me deixa muito assustada é que a gente não tem garantia de nada. E isso é uma coisa que me deixa muito assustada e me deixa com muito medo. Então eu sempre posterguei muito fazer algo desse tipo por medo de dar errado, por não ter garantia de nada. Só que eu já cheguei à conclusão que para eu ter o estilo de vida que eu quero, reforçando, não é só sobre dinheiro, é sobre tempo e liberdade, eu preciso trabalhar para mim, porque a única forma de eu ter a vida que eu quero, tendo tempo para fazer coisas que eu gosto, poder me dedicar a aprender coisas que eu quero aprender. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero aprender e que eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, porque eu preciso dedicar o meu tempo a outras prioridades, como, por exemplo, ganhar dinheiro, que é uma parte muito importante da nossa vida, que a gente precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa. Eu quero aproveitar, já que eu fui mandada embora, não era uma coisa que eu planejava, eu não iria pedir para sair do emprego, mas eu quero aproveitar que isso aconteceu, aproveitar o tempo que eu vou ter para poder dedicar o que eu quero fazer da minha vida de verdade, a dedicar, construir a minha vida dos sonhos de fato. Não acho que vai ser uma jornada fácil, pelo contrário, eu tô começando na internet do zero, mas eu tô focada para poder fazer dar certo. E um outro ponto importante também que eu gostaria de comentar é que no ano passado, em 2025, eu fiz 7 meses de propósito com Deus, pedindo direcionamento sobre o que eu deveria fazer da minha vida, colocando para Ele mesmo, sabe? Deixando os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos, todos na mão dele, e perguntei pra ele o que eu deveria fazer, que direção que eu deveria seguir, e foi bem no finalzinho do propósito que me deu um gás muito grande, uma energia muito grande pra começar aqui o canal. Eu já tava planejando começar, mas eu ia começar só depois, mas eu pensei, falei, não, vou começar agora, vou aproveitar que eu estou no gás, vou aproveitar que eu tô com energia, vou começar de uma vez. Eu acredito que essa demissão aconteceu também no momento que Deus preparou. Eu acredito que nada acontece em vão e que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um motivo e um propósito. A gente pode não entender hoje o porquê aconteceu determinada coisa na nossa vida, mas lá na frente você vai entender. Mas depois, quando tudo se ajeitou, esse vídeo é um vídeo mais curto mesmo. Eu só queria contextualizar você sobre essa situação e como isso vai afetar o meu desafio, como que vai afetar toda a minha vida agora, porque, querendo ou não, é uma parte importante da nossa vida, o trabalho é uma parte importante, por isso que eu quis trazer essa contextualização aqui pra vocês. Como eu prometi, eu quero ser sincera, eu quero ser transparente e quero ser honesta com vocês. Eu acredito muito na honestidade e na sinceridade, são valores importantes pra mim. Como eu falei, já que agora eu vou ter bastante tempo livre, eu tenho vários planos para colocar em prática. Não vou compartilhar esses planos agora, porque como não são coisas que eu fiz ainda, são coisas que eu pretendo fazer. Dando certo, depois eu compartilho aqui com vocês. Mas eu já anotei vários planos para colocar em prática. Eu quero dedicar esse tempo que eu vou ter livre agora para poder construir um negócio para mim na internet. Então agora eu estou oficialmente em transição de carreira, porque eu estou começando um negócio para mim. Agradeço muito se você ficou até aqui, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, gosta de desenvolvimento pessoal, organização. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe um like aqui pra mim e me conte aqui nos comentários como está sendo a sua vida, como está sendo a sua jornada, você está satisfeito com a sua posição atual, o que você quer mudar na sua vida. E eu quero deixar uma frase aqui, inspiradora, que realmente me toca bastante quando eu penso. A demissão fechou uma porta, mas eu acabei de descobrir que as janelas estavam abertas o tempo todo. Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!